Acabou agora há pouco o jogo do Vila Nova diante do Velo Clube, que definiu a classificação do time colorado para a terceira fase da Copa do Brasil. E eu fiz questão de vir aqui trazer um balanço dos 3 times goianos que avançaram, mas o Anápolis também do interior, 3 da capital e um time do interior. Os 4 goianos estão ainda vivos dentro da Copa do Brasil, e eu vou fazer uma análise aqui do que eu vi desses jogos, principalmente dos times da capital. O Anápolis conseguiu a classificação, está inserido dentro dos 60 melhores times do nosso país, está disputando a Série C, atual vice-campeão goiano. No ano passado, 2025, definiu a decisão contra o Vila Nova. Esse ano não performou tão bem, mas caiu nas quartas de final do Goianão, mas venceu a equipe paranaense do Cianorte por 3-1 dentro de casa, um atropelo, jogou bem, propositivo, incisivo, em vários momentos do jogo dominando a partida, por isso avançou. Parabéns para a equipe do Anápolis, que para mim foi a equipe goiana que mais performou melhor e teve o resultado mais alargado. O Goiás foi o time que mais enfrentou dificuldades para mim, enfrentou um bom time, enfrentou um excelente time que está invicto ainda na temporada de 2026, que foi o Gama, jogando lá no Distrito Federal, com apoio da sua torcida. O time Candango conseguiu de fato entregar um bom jogo, Clemente muito bem, o Ramon na linha ofensiva, o meio-campo anulou as principais peças do Goiás, o Lourenço, o próprio Felipe Machado, o próprio Juninho que entrou e depois acabou saindo, o Lucas Lima não conseguiu performar, sai vencendo, depois toma a virada e consegue nos minutos finais, fruto da entrada do Wesley Garcia, ter um desempenho, uma performance melhor, fazendo com que o Goiás chegue ao empate e tome a decisão nas penalidades máximas, garantindo a classificação do time goiano. O Goiás, que enfrentou o melhor adversário dos 4 clubes goianos, e ele conseguiu garantir a sua vaga à próxima fase em meio às dificuldades que o jogo já pregava na sua antevisão. O Gama não é um time à toa, o Gama é um time que é campeão da Série B, um time que tem história na Série A, mais de 6 participações. Então, para mim, o Goiás foi o time que mais, assim, digamos, não teve sorte nos confrontos, mas conseguiu passar e performou-se agora está para a próxima fase da Copa do Brasil. Atlético Goianiense enfrentou o Primavera, um jogo ruim, o horário era péssimo, 4 horas da tarde, os jogadores não estavam motivados, os jogadores do Primavera veio a Goiânia para tentar a sorte, vamos lá jogar o jogo e ver o que dá. A verdade é que o Atlético fez 1-0 com um bonito gol do Guilherme Marques, só que depois disso o Atlético se descompromete de jogar futebol, o Atlético parece que não queria estar ali, essa foi a sensação que eu tive, os jogadores atleticanos não queriam nem estar ali, uma arbitragem ruim, um jogo ruim, tudo ruim, sabe? Aconteceu de tudo que não foi bom no jogo, aconteceu ali nesse Primavera 0, Atlético Goianiense 1 jogando em Goiânia. Não gostei, mas quem é que coloca o jogo 4 horas da tarde, na semana que o Atlético tinha um Vila Nova no jogo de volta, válido para saber se iria ou não voltar a decisão do Goianão? Então, assim, as escolhas não foram boas do horário, o adversário muito pior, o Atlético cumpriu, digamos assim, ganhou R$1,5 milhão, cumpriu, avançou a terceira fase, era sua obrigação de fato, visto que no ano passado, 2025, teve um percurso ruim, foi eliminado pelo Retrô logo no início da competição. Então ele cumpriu, foi lá, fez 1-0. Doida, aquele tipo de jogo assim, ó, os jogadores estão lá em campo e falam assim: professor, quanto tempo, professor? Não acabou não o jogo? Ai, meu Deus. Professor, acaba isso logo. É mais ou menos isso. Os jogadores do Atlético, não sei se pediram, não sei se de fato falaram isso, mas deu a entender que eles estavam mais ou menos assim dentro de campo. E para encerrar, o Vila Nova foi o último clube a entrar em campo. O Vila Nova enfrentou o Velo Clube, que foi rebaixado no Campeonato Paulista de 2026, na última rodada, mas que eliminou na primeira fase da Copa do Brasil a equipe do Vasco da Gama do Acre, jogando lá em Rio Branco. Conseguiu buscar um empate no tempo normal e depois consegue nas penalidades a sua classificação até chegar à segunda fase, que lhe dá os créditos e o direito de enfrentar o Vila Nova. O Vila performou um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo do que se era esperado. Esperava-se muito mais do Vila, até para dar uma resposta para o torcedor, para a comissão técnica e para eles próprios, que era capaz de fazer um bom jogo hoje lá no Rio Claro, no interior de São Paulo. Mas um primeiro tempo fraco, onde o Velo Clube consegue ter umas pouquíssimas melhores oportunidades. O Vila coloca a bola na trave no chute de longa distância, mas mais nada do que isso. No segundo tempo, o Vila volta com 2 substituições, onde o Rian sai e o Della Torre também, entradas de Rafa Silva e Janderson. O time dá uma melhorada, o time dá uma reerguida, o time consegue trocar mais passes ali no último terço do campo, mas as decisões finais são sempre ruins. Chutes para longa distância, chutes para fora do gol, para fora do alvo. André Luiz tem uma chance real, joga em cima do goleiro. O Vila consegue colocar mais uma bola na trave. Depois Rafa Silva, e propriamente com ele, que
coloca essa bola na trave, depois ele consegue fazer o giro e chutar, ela esbarra no poste esquerdo do goleiro. O Vila tem até mais ações, tem mais posse de bola, tem mais finalizações, só que não converte em gol. O último terço falta alguma coisa e o pior vem agora. O seu presidente no pós-jogo deixa claro que há realmente, de fato, algo acontecendo ali, que o Vila está fora das semifinais e da decisão do Campeonato Goiano por ter faltado perna, essa é a expressão que ele usa a expressão também que vão ter que reinventar para fazer uma outra coisa, porque o time não está performando bem. Nos últimos 3 jogos que o Vila jogou, 2 pela semifinal e esse pela Copa do Brasil, ele não conseguiu fazer gols, pelo contrário, né? Ele toma 2 do Atlético Goianiense, depois no jogo da volta faz nenhum gol e hoje contra o Rio Claro, lá em Rio Claro contra o Velo Clube também não consegue fazer gols. A verdade é que o Vila precisa encontrar esse problema internamente, o que se passa. Jogadores que vão lá para o Vila Nova, eles têm um imã, parece que o departamento médico do Vila Nova puxa jogadores lá para dentro. Esse ano temos vários exemplos, Rainer, Elias, Pedro Romano 2 vezes, Janderson, Emerson Urso, então Guilherme Della Torre agora, então são muitos jogadores. O Kozlinski, por exemplo, veio aqui em 2025 buscando minutagem de espaço, nem sequer calçou e hoje é um dos destaques do Londrina, né? Lá no Campeonato Paranaense, defendendo pênalti. O clube está na decisão do Campeonato Paranaense, enfim. Além dele, o Igor Henrique, que sai do Vila, vai para o Atlético, ficou apenas de um jogo ausente, jogou 11 partidas e todas elas com uma minutagem muito alta dentro de campo. Então, assim, você vê jogadores que não performaram no Vila devido a lesões, estão performando bem em outros clubes. Isso, algo se passa internamente, o próprio presidente fez questão de falar sobre isso, que vai procurar e que todos têm que se reinventar. Fechou? Espero que os times goianos consigam avançar na terceira fase da Copa do Brasil. Eu vou estar aqui sempre trazendo conteúdos para vocês de qualidade da forma que eu vejo. Fechou? Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!